pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, você está no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Spycore da linha Masters of the Universe Masterverse da Mattel. É isso aí, uma figura Masterverse, já fazia tempo aí que a gente não trazia os Masterverse aqui para os nossos vídeos. Chegou a hora desse Spycore aqui que estava aguardando já fazia tempo, é uma figura antiga lá das primeiras waves, é da Wave 2, mas como é uma figura bem legal, compensa aí ganhar um vídeo para chamar de seu. E a gente já começa aqui falando da sua embalagem. É aquela embalagem mais antiga da linha Masterverse. Hoje em dia ela tá redesenhada, né? Tá toda diferente, mas essa aqui é a classicona antiga, que tinha aqueles detalhes azuis que vão descendo aqui, ficando escuro, né? Vai ficando um fundo preto aqui. Além da figura aqui com seus acessórios, no blister transparente. E aqui nós temos o logo dizendo a que pertence esse personagem, né? Já que a linha Masterverse alberga uma variedade aí de interpretações de Motu, no caso aqui é conforme ele apareceu na animação Masters of the Universe Revelation, lá da Netflix, como a gente vê aqui no próprio indicativo na embalagem. Quando a gente vira ela, como é de praxe aqui, tem uma arte bem legal aqui do personagem, né? Bem interessante. Curioso até porque o Spycore, conforme ele aparece na animação, não é exatamente o Spycore, né? Sem querer ficar dando spoiler, né? Tem que ir lá assistir. Mas ele já aparece bem no comecinho até da primeira temporada. Quando a gente desce aqui, a gente vê demais personagens, além do He-Man e do Esqueleto, que são da Wave 1, nós temos aqui os demais personagens que são da Wave 2, né? O Mentor, Attila, depois dos eventos que acontecem lá bem no comecinho da animação, e o próprio Spycore. Parte de baixo aqui, questões legais de segurança, tem até a questão do Inmetro aqui também, nessa versão que veio aqui pra gente no Brasil. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir essa embalagem aqui do Spycore, ver como é que ficou esse personagem em sua versão Masterverse. Então, bora lá! Prontinho, tá aí o Spycore já liberto da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes. Como sempre, a gente começa falando da altura da figura. Como é uma figura Masterverse, ele é grandão, aí chega por volta dos 17 centímetros. A escala da linha, a escala bem padrão da linha, para falar a verdade, e não poderia deixar de ser diferente. Quando a gente observa aqui o Spycore, ele é bem simples, né? A construção dele é simples, porque ele basicamente reaproveita as bases do He-Man, né, do corpo humano normal masculino aí da linha Masterverse, vamos assim dizer, porque a gente vê aqui, ó, as mesmas pernas, o mesmo calção, o mesmo cinto, as mesmas botas, os mesmos braços, os mesmos braceletes. E se a gente abrir aqui o seu coletinho, isso aqui é um colete feito de um plástico bem maleável, então ninguém vai se machucar aqui apertando os espinhos, né, tocando nos espinhos do Spycore, né? Se a gente abrir aqui, ó, a gente nota que é o torso padrão mesmo lá dos Masterverse, igualzinho que a gente encontra no He-Man, encontra no Esqueleto e várias outras figuras aí da linha Masterverse. É um torso, aliás, que eu acho legal porque ele não é parrudo, exagerado demais, então quando você coloca um colete na figura como esse aqui, ele não fica exagerado, né? Ele não fica aquela coisa que parece meio gordo, né? Meio fora de padrão com o restante da figura, né? Ele não fica exagerado aqui e os braços e pernas mais finos. Não, ele fica bem harmônico, fica bem anatômico, fica bem legal. Tem aqui uns detalhes de pintura, a gente nota aqui no seu cinto, né? Tem um tom metalizado aqui nesse vermelho, meio rosa aqui, interessante. Em toda a sua extensão aqui, toda a volta do cinto, bem legal. Nas botas aqui no calção não tem detalhe de sombreamento nenhum. A gente tem aqui também nos braceletes, não é pintura, eles são da cor aqui desse cinza. Temos aqui no seu colete, que está muito bem esculpido, está bem legal, está parecido bastante aí com o da figura vintage, inclusive, né? Ele é roxo, como eu falei, de um plástico bem maleável, e tem esses detalhezinhos aqui pintados de cinza, ó. Interessante que aqui é pintura mesmo sobre o plástico maleável roxo aqui, né? Além disso, nós temos aqui a sua escultura da face, olha só, dá pra gente ver aqui melhor
como é que ele está esculpido. Dá uma escultura de face bem interessante para ele aqui, tá bem pintado, a gente nota aqui os olhos, os dentes dele, ele tem pintura inclusive nas narinas, olha que legal. Podiam ter deixado no plasticão roxo mesmo, mas não, isso aqui não é sombra não, é pintura lá dentro das narinas dele, tá bem interessante isso aqui, assim como as suas presas aqui. Escultura tá bem legal, uma ótima atualização da escultura da face da figura vintage, que para falar a verdade, ele tinha uma cara meio de bobão, né? Aqui não, ele tá de um jeitão bem malvado, tá interessante. Não foge à regra, a gente poderia até criticar, falar, pô, mas é só reaproveitamento aí, é só uma cabeça nova e um coletinho novo. É verdade, né? A gente não pode dizer que não é, mas o Spycore Vintage era assim também, né? Então não tem muito do que fugir dessa figura aqui. Tá bem feito para a proposta ao qual o personagem, inclusive, foi criado. Vamos falar agora das articulações da figura. E como a gente disse que é uma figura bem básica, bem padrão aí, o corpo padrão de humanos da linha Masterverse, então espere articulações bem básicas aqui também, né? O padrão que a gente tem na linha. A gente começa falando aqui da sua cabeça, que pode girar para os lados, pode subir até aqui, pode descer até aqui. A gente inclusive consegue ver a ball joint aqui na articulação, já que ele articula bastante, desce bastante aqui a cabeça, né? Ele tem articulação aqui no ombro, pode subir o braço até aqui, pode girar 360 graus esse braço aqui. Tem articulação no bíceps, que permite o giro, articulação dupla aqui no cotovelo, dobra bastante, bem interessante. A gente tem articulação aqui no punho, perto do seu bracelete, pode girar para os lados, pode subir e pode descer. Tem articulação aqui entre o tórax e o abdômen, a gente não vê aqui exatamente porque ele está com esse colete, ele atrapalha um pouco, né? Ele descer e subir, a gente pode ver um pouco mais dela aqui para girar para os lados, né? Mover para os lados, mas eu até prefiro que esse colete seja assim, não me incomoda que ele atrapalhe, entre aspas, um pouco essa articulação aqui, porque aí ele fecha tudo, né? Eu prefiro do que se fosse aqui um colete mais curto, né, aparecendo a barriga do personagem, já que não era assim que ele aparecia lá na linha Vintage, né? Assim eu acho que ficou bem mais legal, não me incomoda nem um pouco atrapalhar a articulação entre o tórax e o abdômen aqui. Tem articulação aqui também na cintura, que permite girar para os lados, articulação aqui no quadril, como aqui o calção é de um plástico bem maleável, então a gente pode abrir bastante aqui as pernas e inclusive ir para a frente, ir para trás, sem grandes problemas aqui. Tem o corte na coxa aqui também, a gente pode ver. Articulação dupla aqui no joelho, então permite dobrar bastante o joelho também. Corte aqui na altura da bota e aqui no seu calcanhar, pode descer, pode subir e pode girar para os lados, que como eu sempre falo nos meus reviews, esse joguinho aqui é ótimo para você posear a figura, colocá-lo em poses dinâmicas para você tirar foto, brincar, expor, da maneira que você preferir. Vamos falar agora dos seus acessórios. O primeiro que a gente cita é o par de mãos aqui com punho cerrado. Então, para você substituir aqui no Spycore, se quiser deixá-lo com mãos diferentes, porque aqui ele está com aquelas mãos que seguram itens, né? Então você pode deixar qualquer uma das mãos, ou até as duas se desejar, com os punhos fechados aqui. Além disso, ele tem esse item aqui, essa massa cheia de espinhos, que é remanescente aí da figura vintage. Tá muito legal aqui, tá muito bem feita essa reconstrução aqui. Ela não parece, ela é de um plástico simples aqui, laranja, mas ela tem um detalhezinho, parece que ela tem tipo um vernizinho meio perolizado, tá bem bonito aqui na verdade, né? Parece que ela como se tivesse um brilhozinho aqui, ficou bonita, ficou legal aqui essa massa do Spycore. E por fim, temos aqui esse acessório que pode parecer estranho, né? Que é essa ponta aqui com 3 lanças, né? É para você colocar na mão do Spycore, no lugar da mão dele, porque se você se lembrar da figura vintage, a figura vintage, ele tinha um braço reto aqui, que era exatamente para você soltar esse item aqui, né? Ele ficava junto aqui e você podia esticar. Aqui ele não estica, mas você pode substituir, colocar aqui no lugar da mão do Spycore, se você quiser deixá-lo com uma aparência mais vintage, né, da figura vintage. Eu achei bem legal essa adição aqui. Para quem quiser deixar esse Spycore de um jeito mais clássico, tá aqui esse item aqui para você expor o seu personagem. E chegou agora o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, e como vocês podem ver, não há outro Spycore aqui para a gente comparar com esse aqui, que é o Masterverse.
Por quê? Porque realmente eu não tenho nenhuma outra versão desse personagem aí em qualquer outra linha. Não tenho Spycore Vintage, nem o Origins, nem o Classics. Infelizmente, aliás, essa é a principal razão pelo qual eu peguei esse Spycore Masterverse aqui, para ter o personagem, enfim, na coleção, né? Mas eu trouxe aqui do lado outras figuras para a gente ver aqui um comparativo. Primeiro aqui, o Snout Spout da linha Classics, tá aqui com uma cabeça 2000X, mas pra gente ver aqui, olha só como eles são bem similares de tamanho. O Spycore tá com as pernas retas aqui, o Snout Spout também, e é essa a razão pela qual eu queria esse Spycore. Esse Spycore, assim como o Stinkor, vai tapar esse buraco aqui na coleção, vai ficar mesclado lá junto aos Classics para compor aqui os meus exércitos dos Guerreiros do Mal lá junto com o meu esqueleto Classics, né? Então vai ficar aqui na coleção Classics, vai estar mescladão lá no meio. E aqui a gente tem o Roboto Masterverse. O Roboto, ele é uma figura bem mais parruda, ele tá aqui com os joelhos um pouquinho dobrados e olha só como ele é mais alto que o Spycore. Então, esse Spycore aqui combina super bem aí com a linha Classics. Se você por acaso não tem o Spycore Classics também, aí tá uma ótima opção para você colocar na tua coleção. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Spycore da linha Masters of the Universe Masterverse da Mattel. Uma figura que é bem simples, como eu disse lá desde o começo do vídeo. Afinal, ele está reaproveitando aqui bases padrões básicas aqui de humanos comuns da linha Masterverse, mas que nem por isso deixa de ser uma figura legal, porque é a proposta do personagem mesmo, desde que ele foi criado lá na linha Vintage, né? E dentro dessa sua simplicidade, ele tá bem legal. Ele tem itens super interessantes aqui, né? Além da própria reconstrução da figura vintage na escultura do rosto, no colete aqui, tá bem pintado, tá cheio de detalhes aí e poxa vida, ele tá trazendo coisas aqui que era da figura vintage, né? Como essa massa cheia de espinhos e até essa mão aí com as 3 pontas de lança. Então, é uma ótima homenagem aqui à própria figura vintage, então eu curti pra caramba e como eu disse, eu não o tenho em nenhuma outra versão aqui na minha coleção, então ele vai fazer as vezes dos Evil Warriors aqui, vai estar lá no meio dos Classics ali para cumprir o seu papel lá, para tapar esse buraco que eu tinha aqui na coleção, vai ficar lá em meio aos meus outros personagens guerreiros do esqueleto lá, os guerreiros do mal, né? Vai ficar interessante, inclusive a questão da escala, né? Ele tá super encaixado lá, não tá muito mais alto que nenhuma outra figura clássica, então eu curti pra caramba esse fato aí, então por isso que ele vai ficar por ali na minha coleção. Não sou o grande colecionador de Masterverse, mas quando encontro aí algumas possibilidades, como é o caso desse Spycore aqui, né, pra fazer essas vezes do personagem aí na minha coleção, obviamente eu pego aí porque acaba somando aí no todo aí do que eu tenho aqui de personagens, tá? Então, se você encontrar ele, estava na dúvida se pegava ou não pegava, eu recomendo com certeza, é uma figura que está muito legal, está muito bem feita. Sei que hoje ele não está fácil de encontrar, ele é lá da Wave 2, lá do comecinho da linha Masterverse. Então no varejo normal aí vai ser complicado você encontrá-lo, sobrou mais encalhe aí das últimas waves que vieram para o Brasil, mas você vai encontrar aí fácil aí pela internet, no e-commerce, ou então até vendedores secundários aí, colecionadores que porventura estejam disponibilizando. Em geral os Masterverse não valorizam, não ficam tão caros quanto os Origins, por exemplo, né? Então dá para você encontrar ainda esse Spycore aí, acredito, num preço legal. Então se tiver oportunidade, tiver condição, não deixe passar não, que é uma figura que ficou bem legal. Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Se você curte Motu, então com certeza vai curtir, porque a gente tem muitos vídeos de reviews aqui de várias figuras de ação, mas Motu tem um canto cativo aqui, né? A gente tem bastante review de Mestres do Universo das mais diversas linhas. Então se você curte Mestres do Universo, vai se encontrar aqui no nosso canal. E se gostou, não esqueça de deixar o joinha, compartilhar com seus amigos, fazer um comentário aqui para ajudar aí o nosso canal a crescer, porque todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, é interessante, que compensa disseminá-lo, né? Apresentar para as pessoas que entram aí na plataforma. Então vai dar uma força pra caramba aí pro nosso canal, tá ok? Conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal alcançar cada vez mais inscritos e visualizações. Vou ficando por aqui então e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!